Você já parou para pensar em uma coisa? Se Jesus realmente tivesse deixado a fé ao gosto de cada um, será que ele teria falado com tanta clareza sobre a minha igreja, sobre um só rebanho, sobre uma só fé? Será que ele teria pedido ao Pai a unidade dos cristãos como sinal da sua presença no mundo? É isso que a gente vai provar hoje, sem enrolação, direto da Bíblia. Jesus não fundou 1000 igrejas, não fundou denominações independentes, não fundou um cristianismo de cada cabeça, uma sentença. Ele fundou só uma igreja, e essa igreja é a Católica Apostólica Romana. E já aviso, se você é protestante, talvez esse vídeo te incomode, porque eu não vou usar interpretações malabarísticas. Vou citar versículos, dar contexto histórico e mostrar que a única igreja que se sustenta diante das palavras de Cristo é a católica. Então se prepara, porque vai ser forte. Primeiro versículo, Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o versículo que mais causa arrepio nos protestantes. Eles tentam de tudo, dizer que a pedra é só Cristo, dizer que é a fé de Pedro, dizer que Petrus e Petra são diferentes. Mas o texto é claríssimo. Jesus está diante de Simão e muda o nome dele para Pedro, que significa pedra. E logo em seguida conecta: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se fosse só uma metáfora, por que Jesus mudaria o nome de Simão? Na Bíblia, mudança de nome nunca é por acaso. Abrão virou Abraão, Jacó virou Israel, Saulo virou Paulo. Toda vez é porque Deus dá uma missão especial. Aqui, Jesus faz o mesmo com Pedro. Dá a ele a missão de ser o fundamento visível da igreja. E olha outro detalhe. Jesus não fala minhas igrejas, ele fala a minha igreja, no singular, uma só. E promete, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja de Cristo é invencível. Ela pode ser perseguida, atacada, caluniada, mas nunca destruída. Agora me diz, se existem mais de 50.000 denominações protestantes, qual delas pode afirmar que nunca mudou sua doutrina e nunca foi derrotada pelas modas do mundo? Nenhuma. Só a Igreja Católica tem 2000 anos de continuidade, desde Pedro até o Papa Francisco. Segundo versículo, João 10:16. Haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui Jesus é ainda mais direto. Ele não aceita a ideia de divisão, de cada um seguir do jeito que acha certo. Ele fala: um só rebanho e um só pastor. O rebanho é a igreja. O pastor supremo é o próprio Cristo. Mas Jesus deixou alguém para cuidar visivelmente desse rebanho: Pedro e seus sucessores. É por isso que até hoje a igreja tem um único líder visível, o Papa, sucessor de São Pedro. Agora pensa comigo. Se cada denominação protestante tem o seu próprio líder, o seu próprio pastor, que interpreta a Bíblia do jeito que quer, isso é um só rebanho ou são vários rebanhos brigando entre si? Isso é confusão, não é unidade. E detalhe, Jesus compara a unidade da igreja com a relação dele com o Pai, uma unidade perfeita, indissolúvel. Então me diga, dá para olhar para o protestantismo e dizer que ali existe um só rebanho? De jeito nenhum. Quem mantém a unidade visível até hoje é a Igreja Católica. Terceiro versículo, 1 Timóteo 3,15. A Igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Aqui São Paulo não deixa margem para dúvida. Ele não diz que a verdade está garantida pela Bíblia sozinha. Ele diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Isso é muito forte. Significa que sem a igreja, a própria verdade do Evangelho cairia como um prédio sem alicerces. E aí vem a pergunta fatal. Qual igreja existia quando Paulo escreveu isso? Só a igreja fundada pelos apóstolos. Não existia a Assembleia de Deus, não existia Batista, não existia Universal, não existia nada disso. Existia a Igreja Católica em sua forma inicial.
organizada pelos bispos que sucederam diretamente os apóstolos. Ou seja, a verdade não está em cada indivíduo que abre a Bíblia e interpreta sozinho. A verdade está na Igreja, que Cristo instituiu como guardiã da fé. E essa é a razão pela qual o protestantismo nunca terá a plenitude da verdade. Porque ele rejeitou a própria coluna que sustenta a fé cristã. Quarto versículo, Efésios 4, 4, 5. Há um só corpo e um só Espírito, assim como uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo não está falando de diversidade de denominações. Ele insiste, um só corpo, uma só fé, um só batismo. Agora olha o paradoxo. Os protestantes se dizem baseados na Bíblia, mas a realidade é que cada denominação tem uma fé diferente. Uns acreditam em batismo infantil, outros não. Uns acreditam na Eucaristia simbólica, outros rejeitam até a ceia. Uns aceitam Maria como bem-aventurada, outros a tratam como uma mulher qualquer. Isso é uma só fé? Claro que não. Já a Igreja Católica, mesmo espalhada pelo mundo inteiro, celebra a mesma fé, a mesma Eucaristia, os mesmos sacramentos. Essa unidade visível é exatamente o que Paulo descreveu. Quinto versículo, João 17, 21. Pai, que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é um dos trechos mais emocionantes da Bíblia. É a oração de Jesus antes da paixão. Ele pede ao Pai que os cristãos sejam um, e não de qualquer jeito, mas unidos como Ele e o Pai são um. Uma unidade perfeita, indissolúvel. Agora pensa bem. A divisão entre as igrejas escandaliza o mundo. Quantas pessoas já disseram, se os cristãos não conseguem se entender, por que eu deveria acreditar nesse Deus? Essa confusão é uma arma do inimigo para desacreditar o Evangelho. Mas onde a unidade resistiu por 2000 anos? Só na Igreja Católica. Nem sempre perfeita nos membros, claro, porque homens falham, mas perfeita na sua fé, porque Cristo a sustenta. Mesmo quando hereges tentaram corromper a doutrina, a Igreja permaneceu firme. Mesmo quando a reforma rachou a cristandade, a Igreja continuou a mesma, com sua fé, seus sacramentos e sua sucessão apostólica. Então, vamos recapitular. Mateus 16 mostra que Jesus fundou uma igreja sobre Pedro. João 10 mostra que só existe um rebanho. 1 Timóteo 3 mostra que a igreja é coluna da verdade. Efésios 4 mostra que há uma só fé. João 17 mostra que a unidade é o sinal de Cristo no mundo. Tudo isso junto forma uma prova incontestável. Jesus não fundou várias igrejas. Ele fundou só uma. E essa igreja é a Católica Apostólica Romana, que permanece viva até hoje, com autoridade, tradição e unidade. Então eu te pergunto, você quer seguir uma denominação que nasceu de um homem há 200, 300 ou 500 anos? Ou quer estar na igreja que nasceu diretamente da boca de Cristo há 2000 anos? Se esse vídeo abriu sua mente, não para aqui. Tem outros conteúdos no canal onde a gente aprofunda ainda mais a fé católica, desmontando as falsas narrativas que espalham por aí. Então já se inscreve, deixa teu like, compartilha com quem precisa ouvir essa verdade e continua firme com a gente. Porque a fé católica não é só uma opção, é a fé que vem diretamente de Cristo.